Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? As paisagens podem revelar muito sobre os lugares. O que uma praça com gramado verde e canteiros de flores, por exemplo, pode mostrar sobre os cuidados com esse lugar? E uma rua sem coleta de resíduos sólidos, ou seja, de lixo, revela sobre os serviços públicos no bairro. Bem, na aula de geografia de hoje, nós vamos estudar sobre observando as paisagens do bairro. E vamos conhecer um pouco sobre as paisagens dos bairros e o que elas podem nos revelar. Vamos conhecer um pouco as paisagens dos bairros e o que elas podem nos revelar. O que a paisagem da fotografia A revela sobre o bairro que ela retrata? Como vocês podem observar, retrata a falta de planejamento e de estrutura do bairro que, apesar de contar com asfalto e rede de iluminação elétrica, não tem calçadas para pedestres. Além disso, muitas habitações parecem ter sido construídas de maneira improvisada e com poucos recursos, oferecendo pouca condição de segurança e conforto. E o que a paisagem da fotografia B revela sobre o bairro que ela retrata? Bem, na fotografia B, nós podemos observar que retrata uma aglomeração de edifícios com diversos andares e avenida com um intenso tráfego de automóveis. As vias aparentam ser bem sinalizadas com semáforos e placas e ter calçadas adequadas para pedestres, além de apresentar diversas árvores no trecho mostrado. Como vocês puderam observar, as fotografias apresentadas nas páginas de abertura do capítulo 5 retratam dois bairros distintos de diferentes cidades e, quando comparadas, revelam a grande desigualdade social existente em nosso país. O que as paisagens revelam sobre o bairro? Paisagem é tudo aquilo que podemos alcançar com os nossos olhos. Você sabia que as paisagens dos bairros podem nos indicar como vivem seus moradores ou como o bairro tem sido cuidado? Ao observarmos as paisagens, podemos obter diferentes informações sobre um lugar. Podemos identificar quais serviços públicos são prestados no bairro, por quais transformações passou ou vem passando, como vivem seus moradores, etc. Ao observarmos as paisagens, podemos verificar, por exemplo, se existe ou não infraestrutura, como ruas asfaltadas, iluminação pública, abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos e rede de esgoto. Vamos conferir a seguir alguns exemplos de informações que podemos obter observando as paisagens. Observe o bairro retratado nessa fotografia. Nesta paisagem, observamos ruas sem pavimentação. Isso indica que os moradores não têm acesso a esse tipo de infraestrutura e que o deslocamento pode ser difícil para eles, principalmente em dias de chuvas intensas. Agora observe essa paisagem de um outro bairro retratado nessa fotografia. As paisagens revelam muitas informações sobre os lugares. As paisagens também podem mostrar se os bairros são atendidos ou não por alguns serviços públicos e como isso interfere na vida de seus moradores. Vejam só. Essa fotografia, por exemplo. Nessa fotografia está sendo retratada a paisagem de um bairro sem coleta de esgoto, indicando que ele não é atendido por esse serviço público e que os moradores estão expostos à contaminação de doenças, entre outros problemas de saúde. Já nessa fotografia está sendo retratada a paisagem de um bairro com ruas e praças bem iluminadas. Essa paisagem indica que esse bairro possui serviço de distribuição de energia e que seus moradores podem utilizar aparelhos elétricos e eletrônicos.
Os bairros não se diferenciam apenas pelo uso das ruas ou por tipos de construções predominantes, como residenciais, comerciais ou industriais, mas também por apresentar características que os definem, como infraestrutura, pavimentação, rede de esgoto e de água tratada, coleta de resíduos sólidos, rede de distribuição elétrica, iluminação pública, segurança e transporte. Bom, meus amores, por hoje é só. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau!